São Paulo, 20 a 22 de outubro. Nossa segunda convidada é responsável por parcerias com estilistas ícone da moda mundial, Donatella Versace e Karl Lagerfeld. Marcela Kanner é Head de Marketing da Riachuelo e transformou a cara da rede de fast fashion e fez dela uma gigante. Marcela, como é que foi para um grupo do porte da Riachuelo ali encarar esse ano? Como é que tem sido? O começo foi muito difícil, acho que foi um susto, né? É engraçado porque estava muito perto da gente, a gente já estava vendo o que estava acontecendo na Itália, na China, mas acho que ninguém imaginava que ia chegar aqui com a intensidade que chegou. E foi um susto, de fato. Assim, a gente tinha um grande evento aberto ao público no Minhocão alguns dias depois. E aí acho que o que aconteceu, né, foram uma série de decisões muito difíceis, tomadas num curto espaço de tempo. Era essa sensação, acho que todo mundo tinha, né? Em geral, essa parte foi bem difícil mesmo. Mas eu também acho que, quando a gente começou a enxergar mesmo o que estava acontecendo, nossa atitude foi de ter uma transparência muito radical. Assim, a primeira preocupação foi para dentro de casa, com certeza. A gente via todo mundo muito assustado, muito vulnerável, sem saber, muita incerteza. Então, nosso CEO, até que o Oswaldo, ele tomou essa atitude de ser muito transparente. Ele fazia vídeos todos os dias, contando exatamente o que estava acontecendo, o que estava ruim, o que estava bom, o que estava fácil, o que estava difícil. E isso foi tão legal, porque a gente foi vendo a equipe ficar muito unida, sabe? Então, isso, assim, passado o susto, a gente começou a enxergar isso. Acho que o segundo momento de estudo foi muito pensar assim, como as empresas poderiam contribuir, né, para esse momento tão difícil para o país. E a gente quebrou um pouco a cabeça e falou: o que a gente pode fazer? O que a gente faz de melhor? Né? Como que a gente pode contribuir com a coisa que nós fazemos melhor? E produzir, né, costurar tudo. Então, nós fizemos uma grande doação de peças, foram mais de 8 milhões de itens, entre máscaras, jalecos, aventais hospitalares, tanto para a rede pública de saúde, como tem um projeto muito bacana da CUFA, né, que chama Mães da Favela. Então, a gente centralizou essas 8 milhões de peças nesses dois órgãos. E, então, foi uma forma muito bacana. E tem um outro ponto disso, que toda essa produção foi feita no sertão. Nós somos uma empresa nordestina, a gente tem muito orgulho das nossas origens, e nós temos um programa bem bacana, junto com a Fierne, com o Sebrae do Rio Grande do Norte, de produzir em pequenas oficinas do sertão, que estavam absolutamente paradas, né, por causa da pandemia. Então, a gente, junto com a prefeitura, tudo seguindo, claro, todo o protocolo, a gente conseguiu fazer essa produção lá, então foi bacana, estava com a economia totalmente parada, e foi a nossa forma mesmo de retribuir, né, nesse momento difícil. A gente fez uma ação com os médicos também, presenteando eles com peças de roupas, como um carinho mesmo, não só para médicos, mas para todos os profissionais da saúde, que foi bacana. Então, a gente pensou muito nisso, assim, nos nossos colaboradores, e também como retribuir. E aí, acho que do ponto de vista de negócio, tiveram boas surpresas também. O e-commerce explodiu, acho que para todo mundo, né? Isso foi impressionante. Assim, nosso e-commerce quintuplicou. Assim, só para você ter um número, ele representava 3% mais ou menos das vendas, e no segundo semestre foi para 46%. Então, foi realmente o que manteve, né, as empresas abertas, ativas. Isso foi muito bom, mas também causou dores, né? Então, assim, do dia para a noite, a gente tinha um e-commerce 5 vezes o tamanho, com uma equipe muito reduzida, muita gente em casa, quem estava trabalhando no CDs com distanciamento, com novos processos. Então, isso foi difícil. A gente teve que, de fato, se reinventar muitas noites adentro, assim, de reunião. Mas o que eu acho é que, apesar de um ano difícil, a gente sai mais forte desse ano. Assim, foi um ano de muito aprendizado, com certeza. Perfeito. Para uma grande varejista, assim, vocês têm um público bastante diverso, né? Assim, como é esse desafio para vocês entenderem quem são os consumidores de vocês? Como é que a Riachuelo trabalha isso? Bom, a gente brinca que não somos nós que somos donos do cliente, né? Ele que é nosso dono, na verdade. E, assim, é impressionante, porque não tem... diria, talvez 90% das reuniões que eu participo, a gente fala da jornada do consumidor, né? E acho que a grande mudança, especialmente acho que o que a pandemia acelerou, né, é que essa jornada, que ainda talvez era um pouco linear, né, no sentido que a cliente ia lá na loja física e comprava, ela passou a ter muito mais pontos de contato, né? Então, a história do Omni, que realmente já era muito falada, aconteceu de fato. A gente tinha até uma vantagem
até não uma sorte, mas assim, a gente já tinha uma cabeça muito digital, então em 2019 foi feito um investimento grande no digital, de quase 180 milhões. Então a empresa estava muito preparada, assim, o nosso e-commerce já tinha nascido Omni, mas de fato assim, ele estava bem parrudo assim no início da pandemia. Então foi muito bom, porque enquanto que a grande maioria das empresas tinha o estoque disponível só do CD para vender naquele momento, nós tínhamos 50 mil mantas disponível, por exemplo, que era as mantas que iriam para toda a cadeia, né? Inclusive para as lojas físicas. Então, isso foi uma coisa que veio forte do Omni, e a gente, a partir de então, já estava, mas agora com mais força, qualquer decisão nossa é subordinada à jornada do cliente. Então, é o que a gente mais fala, de fato, qualquer decisão é baseada no que faz sentido para o cliente, a gente fala do cliente o dia inteiro, é uma coisa assim, realmente bem obsessiva. E eu acho que, como um grande varejista, mas também como uma empresa de moda, né, que acho que isso é uma coisa aqui em comum de todo mundo, os dados de um consumo de moda são muito valiosos. Então, diferente talvez de um banco, né, que é um dado um pouco mais hard, através do consumo de moda de uma família, você consegue entender muito o comportamento da família. Então, você consegue entender quantos filhos tem, quantas crianças tem naquela família. Você entende muitas coisas da dinâmica, né? O que ela compra para casa, o que ela compra para ela, tal. E então a gente acredita muito nessa força. Acho que tem uma nova onda do momento que eu acho que veio para ficar, de fato, que são os marketplaces, né, que é uma coisa que a gente também já vai começar a investir, já está começando a investir. E eu acho que o dado, nesse sentido, é muito valioso, não só para a gente, mas para a gente, de fato, ser relevante para esse consumidor. Então, nós temos muita informação, né, a gente usa isso, claro, com todo cuidado, mas assim, acho que é uma forma de conseguir trazer produtos cada vez mais relevantes e que façam sentido para o cliente. É isso. Marcela, para vocês, como é que está sendo esse momento aí de sustentabilidade, matéria-prima, preço final? Como é que vocês estão lidando aí com isso? Sim, esse ano foi um ano de pensar de forma muito criativa, né? E, de fato, assim, as coleções foram construídas de forma muito diferente. Normalmente você começa desenhando e depois vai atrás dos insumos, a matéria-prima e tal. E esse ano a gente inverteu completamente esse processo. Então, primeiro foi ver o que já tinha. Nós somos, a grande maior parte da confecção é fabricação própria. Então, a gente foi olhar para dentro das fábricas para ver o que tinha disponível para depois produzir. Então, isso já foi primeiro que você garante o preço, né? Essa matéria-prima já estava lá, e também uma forma muito mais sustentável, que eu acho que muda um pouco o mindset de como nós vamos trabalhar de agora em diante, né? Foi feito, de fato, mais com menos. A coleção ficou linda e foi feito de uma forma muito nova, assim, um olhar muito novo para isso. Eu acho sustentabilidade fundamental. Eu adoro esse assunto, Ivan. Eu fico feliz. Assim, eu acho que hoje ainda não é um decisor de compra, mas eu tenho certeza que daqui a 5 anos vai ser. Então, as empresas, de fato, e não só têm, mas estão olhando, né? Isso acho que é assunto constante em qualquer mesa de reunião, e está todo mundo realmente muito preocupado com isso. É uma cadeia assim, de alto impacto, a cadeia da moda, mas eu vejo assim, todo mundo se mexendo, os grandes players, porque não adianta, você tem que investir em tecnologia para você conseguir resolver algumas coisas do seu impacto, né? E eu sei que as grandes, eu não falo nem só por Riachuelo, eu falo pelos meus concorrentes também, C&A, Renner, eu vejo que isso está, de fato, o topo, está na agenda de todos os CEOs, com certeza. Nós temos fabricação própria, e é engraçado, porque nós temos 2 fábricas, uma em Natal e uma em Fortaleza, são as maiores indústrias têxteis da América Latina, e até um tempo atrás, assim, até o investidor, na empresa de capital aberto, o investidor olhava e falava, gente, faz sentido ter fabricação própria, porque é mais caro, come um pedaço à margem, é mais difícil, tudo. E sempre foi um valor tão grande assim, para a gente, de não só ter esse controle da cadeia, porque você tem o controle da cadeia, não só o que é produzido em casa, a cadeia terceirizada também é toda auditada, tal, mas existe uma paixão mesmo por gerar emprego, ainda mais no Rio Grande do Norte, que é de onde meu avô veio. Ele nasceu no sertão do Rio Grande do Norte, ele passou muita necessidade da vida, ele viveu para gerar emprego. Assim, hoje nós geramos 40 mil empregos, e era de verdade, a vida dele era essa, era a preocupação com esses empregos. Então, isso para a gente sempre foi muito forte. É bacana ver esse movimento do mercado valorizando cada vez mais quem tem a confecção própria, que não é comum, né? Aqui acho que até uma coincidência, mas isso de fato não é comum. Isso está nas nossas agendas com bastante força. A gente investiu já faz uns 2 anos já num jeans, chama Jeans Mais Transparente, que gasta até 90% menos de água, até 85% menos de produtos químicos, e é 100% feito com energia reutilizável. Esse é um
projeto, achei um projeto também de economia circular, junto com a Liga Solidária. Enfim, assim, tem muitas frentes. Nós temos um departamento grande de sustentabilidade lá dentro, olhando resíduos, olhando todo o cuidado da água, olhando para tudo. E eu acho que isso sem dúvida nenhuma, já existia esse assunto, mas acho que quanto mais consciente o consumidor for, quanto mais ele cobrar por isso, e quanto mais ele tomar a decisão dele de compra baseado nisso, melhor para todo mundo, porque a gente precisa de um mundo, né? Então, acho que esse cuidado, de fato, fundamental. Perfeito. Marcela, estão perguntando aqui para você, para a Riachuelo, qual a importância das redes sociais para os negócios atualmente. A Sandra falou hoje que todo mundo hoje, todos somos influenciadores, todos estamos nas redes sociais. Então, para vocês, qual a importância disso? É muito importante, claro. Eu acredito muito, não acredito em um único tipo de mídia, acho que elas são super complementares. Então, mesmo a gente recebe muito essa pergunta assim, a mídia tradicional deixou de existir, deixou de ser relevante? Não, não deixou. Talvez pelo nosso tipo de negócio, mas não deixou. Mas eu acho que se você não tiver uma estratégia complementar bem montada com as redes sociais, não funciona. E eu acho que você tem que entender primeiro o papel de cada rede, planejar muito bem, e o papel de cada tipo de influenciador na sua marca, né? Então, acho que isso é muito... Você não vive só dos influenciadores gigantes. Acho que tem uma coisa muito forte dos micro-influenciadores. Eu acho que tem uma outra coisa que fortaleceu ainda mais com a pandemia, que é a história do local, né? Da valorização do local. Acho que isso serve para produto, isso serve também para as pessoas. As pessoas valorizam cada vez mais quem é daquela região, se influenciam cada vez mais por isso. E é um desafio, como marca, de qualquer marca, você de fato mapear, se você não tem um escritório naquele local, você mapear quem são aqueles influenciadores locais. Então, acho que é um desafio você fazer um trabalho coerente, com métricas, tal, abrangendo, né, esses tanto influenciadores maiores como os menores, mas é de fato muito importante dentro de uma estratégia complementar. Eu também não acho que ela tem que estar sozinha, não. Perfeito. Marcela, como é que vocês estão se preparando aí para a data? Eu acho que a gente sai de tudo isso assim, com dois tipos de consumidor, né? Um muito mais cauteloso, talvez que foi muito cauteloso durante a pandemia toda, mas que talvez para esse consumidor exista assim, uma demanda reprimida. Que eu acho que aí vai ter uma oportunidade de bons preços, de fazer bons negócios mesmo, e acho que vai aproveitar isso. Eu acho que tem um consumidor que não parou de consumir durante a pandemia, a gente viu alguns segmentos crescerem bastante. Nós temos uma linha muito forte, inclusive nós abrimos as 2 primeiras lojas separadas agora, nesses últimos meses, de Casa Riachuelo, e explodiu. Então, assim, acho que nesse tipo de segmento seguiu o consumo. Então, acho que esse tipo de consumidor talvez não está esperando tanto Black Friday, mas acho que tem um consumidor que se segurou muito e talvez seja uma super oportunidade de consumo agora. O que a gente conseguiu fazer, Iva, assim, parecido com o que o Alexandre falou, assim, acho que a primeira atitude, né, que todas as empresas tomaram na crise foi cuidar do caixa. E nós fizemos, de fato, um comitê de crise desde o primeiro dia, assim, de quando estourou a história da pandemia, e a gente conseguiu não só preservar a caixa, como gerar a caixa também. Então, a gente se encontra numa situação sólida e saudável. Então, acho que dá para fazer um Black Friday como foi feito, como sempre é feito. Assim, claro que existe sim, um cuidado com a preservação da margem, sempre tem, acho que no e-commerce isso é maior ainda, mas a gente está numa situação onde vai conseguir oferecer ótimas opções, ótimos descontos aí para os consumidores. Perfeito. Gente, foi uma honra, realmente. Sempre participei desse evento como espectadora. Fiquei muito feliz com o convite. Muito feliz de estar nesse painel aqui com nomes tão fortes. E obrigada. Obrigada, Iguatemi. Obrigada, Ivan.